Seja bem-vindo ao Gallagher Cast. Se você acha que o universo de seguros é complicado, este podcast vai te provar que, na verdade, o seguro é sinônimo de planejamento, gestão de risco e proteção. Gallagher Cast, disponível nos canais da Gallagher Brasil, no YouTube e Spotify. Estamos aqui de novo, né, César? Nesse Gallagher Cast, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa trajetória de expansão de filiais. E, novamente, prazer enorme poder compartilhar desse momento super especial com você e falar um pouquinho para a nossa audiência, né, de como tem sido esse trabalho e contar um pouquinho já dessa história de sucesso que a gente vem construindo. São muitos anos juntos, né? Pois é, 12 anos, nosso quarto desafio aí juntos, né? Ingressei no mercado de seguros a convite seu e fico muito feliz aí de a gente estar trilhando, né, toda essa jornada juntos e com tantas pessoas também, né, que sem dúvida foram ingressando no nosso time nesses últimos anos. Então, bastante otimistas aí de estarmos assumindo esse desafio, né, numa importante companhia como a Gallagher. Sem dúvida. Né, de expansão geográfica aí da nossa estratégia, né, de atuação no Brasil. Sem dúvida. E é interessante que, apesar de ser algo que a gente já tem uma certa experiência em fazer, né, estamos tendo a quarta oportunidade de estar iniciando uma operação, né, com muita consistência, de expansão geográfica pelo Brasil inteiro. Mas eu posso dizer que com um gostinho especial, né? Acho que estar numa companhia como a Gallagher e, enfim, né, com os valores e a maneira de atuar, tem sido ainda mais especial, né? Tá fazendo isso novamente, com tanta gente boa junto. E acho que um dos motivos a gente estar com, né, um time muito legal junto com a gente, nos apoiando nesse processo, é a capacidade da nossa empresa de atrair talentos, né? E o maior beneficiado nessa história são os nossos clientes. E, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início de operação, né? Começamos por Belo Horizonte. Com certeza. E até complementando, entendo que no mercado desafiador como o nosso, em um crescimento constante, vejo que a Gallagher se destaca, né, entre os players do mercado na atração desses profissionais, né? Então, perfeito. Não só aqui na matriz em São Paulo, mas nas filiais também, a gente tem conseguido se posicionar como um player de destaque, né, para reter e atrair talentos, que é muito necessário, sem dúvida, né, no mercado altamente competitivo e concorrido. E como você colocou, nosso início de operação em Belo Horizonte, né, muito em virtude da nossa trajetória, sermos de Belo Horizonte, termos aí boa parte da nossa carreira atuando em Belo Horizonte. O mercado, né, provavelmente é a terceira maior economia hoje do país, né, o estado de Minas Gerais, que detém aí grandes empresas, né, grandes empresas de destaque nacional, e a importância de a gente estar estabelecido, né, localmente em BH desde o início da nossa atuação e também com a nossa filial em Goiânia, né? Exato, desde o segundo início passo do projeto, nosso. Né? Exatamente, desde o início do projeto, essa ideia de já ter um escritório em Goiânia, que historicamente também fez muito sentido, né, nas casas que a gente passou, para o seu mercado também com grandes oportunidades e, diferentemente de outras praças, ainda não tão desenvolvido, né, pelas outras corretoras, né, e players aí multinacionais. Exato. E é interessante, né, que a gente completou agora, recente, em julho, né, 2 anos de Gallagher. E, para mim, o que ficou mais marcante, eu tenho certeza que para você também, é o como a empresa tem nos apoiado, né, nesse processo de expansão. Sinceramente, eu acho que era algo que talvez demandaria mais tempo, em virtude, né, de tudo que a gente sabe, né, questão de investimento, tempo, né, de resposta aos investimentos e tudo mais. Mas a Gallagher sempre foi muito parceira nesse sentido, né? Ela, desde o início, acreditou nesse processo, né, de expansão. Ela entende, né, a importância desse processo e tem apoiado de forma muito, né, contundente, né? Acho que todas as vezes onde a gente manifesta, né, o interesse, né, em um determinado mercado, em um mercado específico, e quando a gente também sinaliza, né, de forma muito clara as motivações de estar buscando esse mercado, a Gallagher, né, imediatamente nos responde de forma muito positiva e nos dá, né, acho que a oportunidade de trazer
exatamente quem a gente acredita que seja os melhores talentos para nos apoiar nesse processo, né? E fala um pouco assim, do que você tem percebido em relação à resposta dos clientes, né? A princípio, acho que em Minas Gerais já está mais do que consolidado, mas o Centro-Oeste, acho que rapidamente também a gente teve boas respostas por parte do cliente. Conta um pouquinho, antes da gente falar, né, um pouco mais para frente, das outras ações que a gente tomou, né, e vem tomando e já projetando para o futuro. Mas fala um pouquinho do Centro-Oeste. Como é que foi essa resposta, né, do Centro-Oeste em relação à atuação da Gallagher? Bom, é importante destacar que a Gallagher, apesar, né, de ser a terceira maior companhia de seguros do mundo, né, ser uma líder de mercado quase centenária, em praças ainda distantes dos grandes centros, como o Centro-Oeste, a Gallagher é ainda pouco conhecida, né? Então a gente tem esse desafio de levar a marca, né, e a capacidade de uma grande companhia como a Gallagher para fora dos grandes centros do país. Sim. Então é normal, né, no primeiro momento, você ter certa resistência ou desconfiança por parte dos clientes, mas muito da nossa bagagem, da nossa trajetória, né, atuando no segmento, e como você comentou super bem, né, o respaldo que a companhia nos dá também de investimentos e autonomia para executar a estratégia, a gente consegue contrabalancear, vamos dizer assim, esses desafios regionais. Eu brinco que a gente tem dentro de um Brasil, de um país, vários países, né? Vários países, porque cada cantinho com a sua particularidade, cada estado, né, com o seu bairrismo, sua regionalidade. Então, é importante para nós que atuamos, né, localmente nesses estados, a gente conhecer, né, a particularidade de cada um. E o Centro-Oeste hoje se destaca muito, né, na economia brasileira, muito em virtude do agronegócio, como principal setor aí da economia, mas também, né, é uma região que concentra também oportunidades de investimentos de várias outras categorias aí da economia, de vários outros setores, e atrai muitos investimentos também, né? Sem então dúvida. A gente vê aí uma migração de muitas pessoas buscando também oportunidade de trabalho. A própria cidade de Goiânia, né, que é a capital aí, vamos dizer, do Centro-Oeste, que é onde a gente estabeleceu a nossa filial há cerca de 2 anos. A gente viu uma pujança do crescimento econômico na região muito grande. E para nós, no primeiro momento, a gente teve essas barreiras, mas para contrabalanceá-las, a questão de ter um escritório, né, localmente, ajuda bastante, contratar pessoas, né, da região, isso torna o cenário um pouco mais promissor e vem se mostrando, se consolidando como um cenário promissor. A receptividade dos clientes é muito grande, aumentou bastante. A abertura dos clientes, né, uma vez que você, apesar de ser uma multinacional, uma empresa americana, ter uma filial local, isso cria uma relação mais próxima. A nossa presença no cliente ela é muito maior. Então, tem sido bem gratificante, assim, trilhar essa jornada aí nos últimos 2 anos. Né? Eu costumo, né, dizer que quanto mais, né, nos fazemos próximos dos clientes, melhor é a resposta dos próprios, né? Eu acho que toda vez que a gente consegue, né, se estabelecer fisicamente próximo ao cliente, não só traz o respaldo e uma confiança, né, da proximidade, que é natural em qualquer relação, mas a gente consegue também trazer muito das capacidades da Gallagher, né? Eu falo que apesar da gente ter, né, a maior parte da nossa estrutura aqui na nossa matriz, é impressionante como é que a todo momento a gente consegue trazer os nossos recursos técnicos para frente do cliente. Sim. E isso é um grande diferencial, né? Uma disposição muito grande. Não só nossa, que é o principal trabalho nosso, é estar próximo dos clientes, mas as nossas áreas técnicas, de todos os nossos colegas, sempre fazerem questão de estar do nosso lado, na frente do cliente, trazendo alguma inovação, alguma abordagem diferente. Isso, para mim, também é muito gratificante, como, né, respaldo interno. Mas eu também tenho percebido, né, toda vez que a gente fala um pouco da história da Gallagher, e principalmente do Gallagher Way, os clientes têm uma identificação muito grande, né? É como se, ao contar um pouco da história da nossa companhia e dos valores que fundamentam a nossa companhia, os clientes têm um reconhecimento imediato, né? E isso é muito bonito de dizer, mas eles precisam sentir, né? Eles precisam presenciar isso. E nós, ao lado do cliente, atuando, eu acho que a gente consegue trazer uma experiência muito positiva do que é o Gallagher Way. E, né,
dando continuidade aqui a essa trajetória de expansão geográfica, enfim, acho que contamos um pouquinho de Belo Horizonte, falamos um pouco de Goiânia, nada mais natural, né, do que a gente continuar progredindo e prosperando, né, em termos de presença geográfica. Enfim, tivemos agora a oportunidade de fazer mais um grande investimento em uma estrutura, né, física, próxima aos nossos clientes. E conta um pouquinho para a gente assim, o porquê de Curitiba, como é que foi essa construção. De bastidor eu sei que, né, participei um pouquinho dela, mas eu queria ouvir de você, né, o que nos levou até Curitiba. Bom, legal. Bom, desde o nosso início, né, na Gallagher, a gente desenhou um planejamento estratégico de conseguir abraçar, né, uma série de regiões no país, e o Sul sempre foi uma praça que para nós sempre foi muito estratégica, né? Exato. A gente, desde as outras companhias, né, que a gente trilhou aí a nossa jornada juntos, a representatividade da região Sul, ela sempre se destacou, né? E se destaca, obviamente, também na economia nacional. Perfeito. E são empresas, né, assim, que estão, né, nessa região, cada estado com sua particularidade, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cada estado com sua vocação, porém, onde as empresas já estão acostumadas também, né, a relacionarem com o tema, né, de consultoria, gestão de riscos e seguros, gestão de benefícios, de uma forma, vamos dizer, um pouco mais madura, né? Qualificada, pelos nossos concorrentes também já estarem na região há bastante tempo. E a gente enxerga a região Sul como um potencial muito grande de oportunidade, exatamente por, né, concorrentes nossos já estarem lá há bastante tempo. Exato. E a gente tem sido bem recebido assim, nas interações que a gente tem, né, tido no primeiro momento, e confirmando a nossa intenção de estar na região, porque a gente vê que os clientes também buscam algo diferente, né? Sem Eles dúvida. têm interesse de escutar quem está com mais vontade, né, de atendê-los e com uma capacidade também diferenciada de prestar um tipo de serviço. Então, a gente decide por Curitiba no primeiro momento, né, para a gente ter a filial estabelecida, por ser o estado hoje com maior pujança econômica, né, na região sul, não desmerecendo os outros, obviamente, mas Paraná acaba se destacando, né, por ter uma representatividade maior, né, no PIB da região, no PIB nacional consecutivamente, e por ter também setores da economia bem, vamos dizer, desenvolvidos, não só, né, na capital, mas também em regiões, né, como Cascavel, Maringá, Londrina, na região oeste, Ponta Grossa, o próprio, né, região litorânea ali do Porto também de Paranaguá. A gente identifica que, comparado com outros estados que a gente atua, né, a região também uma concentração, um pouco mais concentrada, isso facilita as nossas interações com os clientes. E o que fez muito mais sentido também da gente iniciar a operação lá é buscar pessoas que sejam da região, né? Buscar pessoas que se identificam também, né, com a cultura local, que tem uma larga experiência também. Eu acho que legal a gente já falar um pouquinho disso, né? É claro, né, toda iniciativa ela tem que ter um ponto de partida, né? Naturalmente, né, nesse momento começa com Curitiba, mas eu costumo dizer também que essa decisão, né, de onde começar, ela tem que vir, né, acompanhada de uma conjuntura positiva, né? Então, nesse sentido, já entrando no detalhe, né, enfim, do porquê, eu acho que a gente teve uma feliz coincidência, né, de ter duas profissionais que entenderam a nossa proposta, duas profissionais que já têm uma vasta experiência no mercado e numa posição muito interessante que a gente valoriza bastante, que é quem já sentou na cadeira do cliente, né? Quem sabe quais são as dores, quem tem, né, história para contar, né, e de quem, né, tem experiência em promover soluções, em promover inovações, enfim. E então nós tivemos, né, duas colegas que toparam o desafio. Também, né, outra feliz coincidência, já trabalham também há muito tempo juntas, né, a Lígia e a Paola. E são pessoas que a gente já conhecia como cliente, né, já teve a experiência, né, de atendê-las e tudo mais, e enxergamos ali também, né, um olhar muito sensível do que é, né, ser cliente. E eu acho que para nossa base de clientes e futuros clientes, esse é um ativo muito importante, né? Quem sabe
a dor do cliente, quem conhece, né, as duas perspectivas, né? Não só falar a linguagem do seguro, entender, né, da tecnicidade do que é a nossa atividade, mas acima de tudo que envolve, né, o dia a dia de um cliente. E nesse sentido a gente, né, teve essa grata possibilidade de ter as duas iniciando a operação juntas, né, e o que nos dá muito respaldo também na região. E aí, falando um pouco disso, né, como é que tem sido, né, esses primeiros meses, né, dessa experiência, da gente já fincar nossa bandeira em Curitiba? Eu tive, né, particularmente a oportunidade de já estar, né, nos últimos meses, né, 3 vezes, né, na região, e pude perceber em loco, né, as várias nuances, né, de cada região dentro do estado. Mas me conta, né, como é que tem sido a receptividade dos clientes, como é que tem sido esse momento? Fala um pouquinho dessa experiência em loco. Não, primeiramente, queria reforçar até as palavras em relação a Lígia e a Paola, porque são 2 profissionais, né, que se destacam não só, né, na competência técnica, né, no caráter principalmente, mas, como você bem comentou, né, a gente teve a oportunidade de atendê-las como fornecedores, e o razoável seria, de fato, a gente buscar profissionais no mercado que já estão do lado de cá, né, que a gente brinca dos fornecedores, né, sejam corretores ou seguradoras. E a gente tem até na própria Gallagher ótimos exemplos, né, de pessoas que foram clientes durante boa parte da trajetória profissional e migraram, né, para a corretora, e isso tem se diferenciado, né, no dia a dia perante, né, aos clientes, no que diz respeito ao conhecimento mais aprofundado, técnico, né, das demandas, e a gente vê que nos primeiros meses a receptividade que elas têm tido, né, nas interações junto, né, aos empresários que elas já conheceram, conheciam, tiveram contato, e nas novas, né, prospecções, isso se demonstra na prática como um grande diferencial, assim, elas conhecem as dores, conhecem, né, as dificuldades, criam uma empatia maior também, né, com as empresas, com os contratantes de seguro, né, dentro das empresas. Então, para nós, são meses que tem me surpreendido bastante, essa receptividade, né, a gente já teve oportunidade aí de fechar negócios de um curto espaço de tempo, que a gente acreditava que teria uma maturidade, uma necessidade de maturidade um pouco maior. E agora essa fase também de mudança, né? Estou em fase de mudança para Curitiba para apoiá-las também nesse desenvolvimento da atuação, para a gente ainda ter uma força ainda maior localmente. E estamos muito animados, tanto elas, né, quanto nós, muito animados aí nesse desafio. E já pensando na expansão, a próxima expansão no Sul, né? Que a gente tem ainda 2 outros estados aí, tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul, com um potencial enorme também. Sem dúvida. A gente vê a representatividade de muitos corretores locais também. Exato. Então a gente tem essa necessidade de estar próximo, né? Próximo. Né? Eu falo que apesar de ser um mercado muito maduro, né, com empresas já com uma maturidade de risco bastante desenvolvida, é impressionante, né, quando estamos frente a frente do cliente, perceber o quão ainda são carentes, né, de alguma inovação ou de constante provocação, né? Então, nesse sentido, a nossa presença regional ela vem a suprir principalmente essa lacuna. O cliente tem que estar constantemente, né, provocado sob perspectivas, né, de maneiras diferentes de fazer o que fazem ou, né, eventualmente aperfeiçoar, né, o que já estão praticando. E é impressionante, né, que principalmente na interação com as meninas que vêm, né, com uma boa experiência, né, de cadeira de cliente, como é que essa conexão se estabelece de forma muito rápida, porque elas vivenciaram, né, de uma forma muito madura, muito especial, modéstia à parte, né, quando a gente também tinha a oportunidade de atendê-las, de estar provocando o cliente também nessas possibilidades, né, de inovação. E aí, eu costumo dizer assim que os desafios são conhecidos, né? A gente não precisa ficar aqui chovendo molhado. Mas se fosse para destacar assim, as principais oportunidades que você enxerga nesta nova expansão, assim, teria alguma que fica mais evidente para você? Fala um pouco sobre isso. Assim. Bom, a principal oportunidade que eu destacaria seria o nível de excelência no atendimento que elas
conseguem prestar hoje para o cliente final, né, na ponta, porque apesar da gente ter, né, todo o apoio, né, das specials, dos times técnicos para apoiar essas prospecções em loco, inclusive, a gente já tem uma agenda aí, né, organizada de visitas em loco, a gente vê que se destaca muito no mercado atualmente você ter um nível alto de senioridade, né, a interação, né, técnico na ponta no atendimento com o cliente. E isso a gente já tem recebido, né, feedbacks de empresas que consideram isso como um dos grandes diferenciais. Maravilha. E eu acredito que a Gallagher hoje ela se desponta muito também, né? Nesse sentido, nesse sentido, por ter profissionais renomados, profissionais, né, gabaritados, experientes, lidando com o cliente na ponta. Sem dúvida. A gente fala que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente quer mais do que muita gente. E a gente tem também, né, muito a transferir de know-how, né, aportar para o cliente nossas experiências, e profissionais como elas, que já foram clientes, nem se fala. Traz muito... Então, eu vejo essa como a principal oportunidade e como eu comentei, assim, é um mercado que as empresas já estão acostumadas a lidar com fornecedores de alto nível. Então, diferentemente quando você precisa de desbravar, exato, e trazer novidades para um mercado que ainda não está tão acostumado. Então, perfeito. A gente vê que o Sul tem muito espaço, sim. Legal. Não é tão consolidado igual, né, muita gente imagina, e que tem espaço para a Gallagher, né, assim como para outros também, mas acho que se destaca por ter essa estratégia de estar mais próximo do cliente com alto nível de entrega. Nesse sentido, eu acho que um ponto interessante a gente destacar, né, assim, é que eu falo que a gente é muito feliz de ter uma empresa que nos dá o suporte, o respaldo que a gente almeja ter para um desafio tão grande quanto o nosso, né? Principalmente na perspectiva de geografias, né? O Brasil é um país continental, né? Sim. Mas eu vejo também que a intensidade ou, né, a rapidez com que a Gallagher responde a essas nossas iniciativas, ela está muito alinhada com a resposta que a gente tem tido dos clientes, né? Eu acho que, né, no caso de Minas Gerais, rapidamente a gente teve uma resposta muito positiva, né, vários clientes, né, empresas que a gente já tinha um relacionamento vindo, né, para o atendimento Gallagher e, né, fazendo aqui, né, o bom peso das duas questões, que obviamente, quem está na ponta, que somos nós ali, mas principalmente da empresa que a gente representa, né, eu acho que os clientes têm percebido muito bem, né, isso. Olha, poxa, temos boas pessoas na ponta, né, relacionando aqui com a gente, mas com um grande respaldo técnico por trás, né? Nossa área de resseguro que, né, vira e mexe, traz grandes inovações para a gente, né, precificações agressivas ou clausulados mais amplos, né? Isso também dá muito respaldo para a gente. Então, eu acho que a velocidade, né, num curto espaço de tempo, nós estamos falando aí de 2 anos, já é a 3ª filial que nós estamos abrindo e já com estudos em andamento para próximas regiões, né, que a gente quer atuar. Mas eu falo que o grande... quem tem proporcionado isso, na verdade, são os nossos clientes, né? Uhum. Tem um esforço muito grande nosso de dedicação laboral, né, o nosso trabalho, nossa atividade, mas quem tem proporcionado isso são os clientes, né? Porque eles têm respondido bem às nossas interações, têm nos permitido fazer novos investimentos, né? E eu acho que é um bom recado para ficar aqui, né? Clientes, né? A gente vai estar onde vocês estiverem, onde vocês precisarem que nós estejamos, porque essa é a missão desse time que está aqui, né? Responsável pela expansão geográfica da Gallagher no Brasil. E nesse sentido, né, eu acho que é importante reforçar também que esse trabalho de expansão geográfica não para, né, César? Nós estamos aí, você já mencionou, já temos aí 2 outros estados do Sul para a gente também, né? Já estamos começando a avaliar a forma de nos estabelecer nele, né? O Luiz Otávio também, que responde por Minas Gerais, Norte, Nordeste, também tem feito um trabalho muito grande, né, de mapeamento desse mercado, entendendo, né, onde é importante a gente estar de forma física. Mas, enfim, né, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente, mas é uma jornada que, ao lado, né, de profissionais gabaritados como nós temos na nossa companhia, né, e o respaldo, né, que o nome Gallagher nos dá, é uma jornada que tem se demonstrado bastante especial, né? Com certeza. E como nosso CEO global, né, e o Rodrigo, nosso CEO local, sempre reforça, a gente está só começando, né? Estamos apenas começando. Estamos literalmente só começando. A operação
das filiais é muito jovem, né? Cerca de 2 anos. A Gallagher no Brasil é muito jovem, mas como você bem reforçou, né? O crescimento que a companhia teve em um curto espaço de tempo é de destaque descomparado, né? A trajetória de outras empresas do mesmo segmento. E a gente vê que tem muita oportunidade ainda, né? É um mercado que está atraindo cada vez mais talentos, né? O pessoal, jovens aí tem visto o mercado de seguros com potencial, né, para ingressarem, começarem suas jornadas profissionais. Eu acho que isso é ótimo, assim, acho que a gente está na empresa certa, no momento certo, né, no segmento certo. Exato. E é ser realmente grato aí pela oportunidade e numa companhia que dá todas as condições e ferramentas para a gente trilhar esse sucesso e levar as melhores soluções para os nossos clientes. Sem dúvida, isso é notório, né, na percepção de todos os colaboradores e dos nossos clientes, né? Toda a interação que a gente tem, os clientes, né, sempre bem destacando, né, que a Gallagher consegue reunir os melhores talentos na ponta, né, estando ali interagindo com o cliente, trazendo inovações, enfim. E, né, eu acho que em breve a gente vai fazer uma inauguração de fato, né, da filial. Já estamos atuando aí há 2 meses, enfim, já com clientes na região e tudo mais, mas vamos fazer, né, um momento de celebração, né, deste marco, que é a nossa chegada no Sul. Mas eu queria destacar aqui, né, como a gente, até para a gente já ir encerrando aqui, né, a Gallagher é uma companhia, né, com uma visão de longo prazo, mas que não espera, né, para colocar o que for de melhor na frente do cliente. Né, já vimos aqui percebendo, né, e presenciando um movimento de grande investimento no país, seja ele através de aquisições, contratação de talentos, retenção de talentos e, no nosso caso, mais especificamente, através, né, dos investimentos em expansão geográfica, mas ela tem feito isso num ritmo muito acelerado. Mas, acima de tudo, né, com essa visão de longo prazo. Sim. A gente veio, né, com esta intenção de expandir a Gallagher em todo o território nacional, mas é uma intenção que ela vem se concretizando todos os dias, né? Então, novamente, né, reforçamos aqui nosso compromisso de estar do lado dos clientes, seja onde eles estiverem. Continuaremos, né, nesse processo de investimento e expansão territorial. E como você bem disse, nas palavras dos nossos líderes, né, estamos apenas começando. Então, acho que por aqui ficamos. É isso. Né, e em breve com um novo Gallagher Cast, falando de uma próxima expansão territorial. É isso. Obrigado a todos. Um grande abraço.